os problemas da Batalha de Winterfell, a expectativa para o resto do seriado, a nova série derivada de Game of Thrones. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a grande profecia do Azor Ahai, outras teorias malucas e muito mais. Fica ligado! A HBO já anunciou que ela vai ter outras 5 séries derivadas de Game of Thrones. E nos próximos dias ela vai começar a soltar um pouco mais informações a respeito dessa série que vai ser o prequel, que vai acontecer 10 mil anos antes da decapitação do Ned Stark. E assim que eles começarem a lançar mais informações, vídeos, fotos, novidades no elenco e tudo mais, eu vou estar fazendo um vídeo especialmente sobre isso. Então tenha certeza que você já se inscreveu aqui no canal e ativou as notificações para que você não perca nenhum vídeo. E aqui cabe aquela notificação de spoilers, para caso você não tenha visto o último episódio ainda. Depois de um episódio bem controverso com uma das piores avaliações da história de Game of Thrones, seja simplesmente pelos problemas de nitidez ou por falhas no enredo, como por exemplo o Viserion ter explodido a muralha e ter tido dificuldades para queimar uma pedra onde o Jon estava se escondendo, muitas pessoas ainda ficaram apaixonadas por esse episódio. No meio de toda essa confusão, o que a gente pode esperar pro resto da série? Antes de qualquer outro assunto, vamos dar uma olhadinha no trailer do próximo episódio. We have won the Great War. Now we will win the last war. We'll rip her out root and stem. O trailer basicamente traz as consequências, né? Qual foi o resultado, as sequelas depois da grande batalha em Winterfell. Eles estão queimando os corpos e eles estão discursando sobre a próxima batalha, que eles chamam de a última batalha. Vamos resumir o que aconteceu no último episódio com relação às perdas. O exército de Jon e da Dany perderam todos os Dothrakis. Não é que não existem mais Dothrakis no mundo, mas os Dothrakis que vieram com a Dany morreram. Eles também perderam uma boa parte dos Imaculados e vários outros cavaleiros do norte, Cavaleiros do Vale, sem nem contar aquilo que tinha sobrado da Patrulha da Noite e dos Selvagens. Quem é que sobreviveu a essa batalha, gente? Foram tantos figurantes morrendo, tanto elenco de apoio morrendo, que é difícil acreditar que tantos personagens principais tenham sobrevivido a essa história. E a esse respeito a gente precisa falar de 3 personagens principais que muitas das pessoas amam. Primeiro é o Fantasma, o lobo depois de ter sumido por vários episódios e ter voltado, ter marchado contra o exército de zumbis, ele desaparece. A gente não sabe o que aconteceu com ele. A gente ainda não viu nenhum corpo do lobo, mas a gente também não o viu vivo em nenhum momento desse novo trailer. Ainda dá pra ter uma esperança de que esse lobo tenha sobrevivido. Outros 2 personagens que vale a pena mencionar são os 2 dragões da Dany. Os 2 ainda estão vivos, como a gente pode ver nessa cena aqui. Uma outra cena importante que merece o nosso destaque é a cena onde o Euron Greyjoy tá ajoelhado na frente da Cersei, o que me faz entender que é um pedido de casamento. Seria fundamental para a continuação do seriado, porque a Cersei, pra quem não lembra, tá grávida do Jaime, ela tá esperando um filho, só que se ela tivesse filho sem estar casada, esse filho vai ser um bastardo. Então ela precisa ter alguém pra que seja o herdeiro dela do trono. O casamento com o Euron e fazer com que o Euron pense que o filho é dele é muito importante pros planos da Cersei pro futuro. Nessa cena aqui a gente consegue ver muito claramente que o exército da Cersei é gigante. A gente tem que lembrar que ela fez um empréstimo com o Banco de Ferro de Bravos e usou esse dinheiro para contratar a Companhia Dourada. E ela trouxe mais de 2.000 soldados para serem acrescidos no que ela já tem, que é o exército dos Lannisters, é a patrulha da cidade e a guarda real. Que também não é grandes coisas mais, né? Mas o importante disso é a gente entender o quão grande é o exército da Cersei no momento. O que eu espero para esses próximos episódios é que eles respeitem essa proporção, dizendo que os números favorecem a Cersei, porque ela tem um exército que tá bem alimentado, é um exército que não passou por nenhuma batalha recentemente, que tá lá pronto para receber o exército do Jon e da Dany. Se em algum momento desse seriado eles tentarem dizer que os números são iguais, eu particularmente vou acreditar que tem alguma falha, algum erro de continuidade nessa produção. E o meu principal desejo para essa próxima batalha, do fundo do meu coração, porque não custa nada pedir, né? Tomara que seja de dia.
A última cena desse trailer que merece um comentário é que eles dão a entender que a Sansa vai ficar em Winterfell enquanto o resto deles vão pra Porto Real pra tomar e derrotar a Cersei e tudo mais. Eu sei que os trailers normalmente eles levam a gente a entender alguma coisa errada pra que a gente possa ser surpreendido no episódio, mas a gente precisa lembrar, tem um lema dos Starks que eles sempre falaram ao longo desse seriado, é que sempre tem que ter um Stark em Winterfell. Então talvez a Sansa esteja pagando essa promessa da família e também a promessa que ela fez pra ela mesma, que ela nunca mais voltaria pra Porto Real. A gente não sabe ainda se ela vai ficar ou não. Seria muito interessante ver ela em Porto Real nos últimos momentos da Cersei. Pela primeira vez, a Cersei estando por baixo e a Sansa por cima. Mas tem tanta gente pra fazer isso, tem tanta gente que merece ter essa cena com ela, que fica difícil dizer se realmente a Sansa vai chegar até essa oportunidade ou não. Pra gente finalmente começar a falar das teorias malucas desse seriado, as coisas que podem acontecer ou não podem acontecer mais pra frente, nesses 3 últimos episódios que faltam pra encerrar a série, a gente precisa começar falando da decepção que muita gente teve a respeito da Arya ter matado o Rei da Noite. E por que as pessoas estão decepcionadas com isso? Porque muitas delas estavam naquela expectativa da profecia do Azor Ahai, o prometido, o enviado, que seria aquele que finalmente derrotaria o Rei da Noite. Eu acho que essa teoria, essa frustração, vem de grande parte das pessoas que leram os livros. Nos livros é muito mais presente essa questão da mitologia, da religiosidade, das crenças, faz você se questionar qual crença é real, qual não é. E no livro você tem tantas outras profecias que você vê normalmente se cumprindo. Então eu acho que a série teve 2 coisas bem diferentes do livro. A primeira delas é que ela nunca deu tanta importância nessa relação das crenças, tanto que o Stannis, que é o único personagem na série que fala muito sobre religião, ele é meio que um fanático, ele é meio que um doido e tudo mais. E a segunda coisa é que a série nunca enfatizou muito essa questão da profecia. Era mais como que uma autocrença que o Stannis tinha de que ele era o prometido, que ele ia fazer as coisas. Eu não acho que a série tenha corrido com esse assunto ou tenha descumprido uma profecia. Eu acho que a série simplesmente não deu tanta importância e é por isso que não aconteceu como era esperado. Foi a Arya que fez e tudo mais. Se eu tô olhando só a série sem pensar nos livros, eu acho que não é um problema tão grande assim como a grande maioria tem falado a respeito. Tem muita gente também falando que do mesmo jeito que o Rei da Noite ele marcava os bebês para se transformar nos caminhantes brancos, ele marcou o Bran e o Bran vai virar o Rei da Noite no final da série. Eu não acho que isso é provável, porque a gente só tem 3 episódios. Não é o suficiente para você resolver todos os problemas que eles já têm e ainda criar novos problemas em cima disso. Eu não acho também que nesses 3 episódios a gente vai ter grandes surpresas. Ah, PH, mas aí a gente tem que lembrar que é Game of Thrones. Game of Thrones sempre surpreende a gente. Sim, surpreendia. Ultimamente, essa temporada, a temporada passada, quase não tem tido grandes surpresas, né? No último episódio, com a exceção do Theon, que era um personagem principal, e supostamente o Jorah, que a gente tá entendendo que ele tá morto no começo desse episódio, os outros que eles mataram eram elenco de apoio, eram coadjuvantes, eram pessoas que por mais que a gente gostasse um pouco que nem a Lyanna, eles não eram grandes personagens pro show. Uma das minhas teorias que eu tinha desde o começo dessa temporada era que conforme a gente chegasse mais próximo do fim, a Dany fosse ficando cada vez mais louca, tipo o pai dela, né, querendo queimar as pessoas vivas, querendo queimar a Sansa viva, porque a Sansa vai falar que ela não vai se dobrar pra reina ou rainha nenhuma. Mas eu volto a dizer que eu acho que não tem tempo no seriado pra nada disso acontecer mais. Quando a gente tinha visto que seriam 6 episódios, até teria tempo, mas a gente já passou da metade e ainda tem muita coisa pra acontecer. Tem muita coisa, muitas pessoas pra morrer, tem muita história pra ser finalizada, tem guerra pra acontecer, então eu acho que isso não vai ser o caso. Eu acho que no próximo episódio vai ser a marcha deles e somente a marcha, eles meio que se preparando pra guerra, de repente até começar a guerra, e aí a gente tem no episódio 5º o final da guerra, eles se desenrolando e tudo mais, e no 6º eu acho que a primeira metade vai ser pra fechar os arcos, e aí eu espero que a segunda metade do último episódio sejam saltos no tempo, o que aconteceu dali uns anos ou outras coisas. Eu acho que de repente eles vão só se arrastar essa batalha, arrastar os arcos pra eles irem se finalizando no final do 6º episódio. Tá bom, PH, mas e aí pro próximo episódio, não pro resto da série, pro próximo episódio, o que a gente pode esperar? Primeiro, no topo da minha lista, o Bron finalmente tendo que encarar aquela decisão de se ele vai tentar matar ou não o Jaime e o Tyrion, conforme foi requisitado pela Cersei no primeiro episódio. Acho que vai ser uma cena bem emotiva, do Bron em si dizendo o que ele vai fazer. O que eu realmente quero que aconteça é que alguém morra nesse episódio, porque a gente tem muita gente pra morrer ainda, a gente quer ver morte. Na primeira temporada a gente não queria ver ninguém morrendo, mas agora a gente tá sentindo falta desse banho de sangue que Game of Thrones se transformou. Mas e aí,
o que você quer ver no próximo episódio. Deixa nos comentários aqui pra gente que a gente vai dar uma lida, beleza? Até a próxima, galera!